Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, nós daremos continuidade aos estudos de Aprendendo com André Luiz, do livro desculpa aí. Missionários da Luz. Missionários da Luz, desculpa, eu ia falar Mensageiros, está na minha cabeça. Hoje nós daremos continuidade, então, aos estudos. Nós já estudamos o Nosso Lar, Os Mensageiros, e agora nós estamos estudando mais esse livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E hoje quem irá coordenar os estudos é o nosso amigo Alessandro Perini. Alessandro, fica com você. Bom dia, boa noite a todos que estão acompanhando aqui, boa noite ao pessoal que vai ver pela nossa rede social, pelo YouTube. Então, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente está tendo aqui, que todo esse conhecimento e essa informação possa chegar aos nossos irmãos que se encontram em regiões de conflitos, onde existe muita dor, muita tristeza, muita violência, muita falta de respeito aos irmãos que lá estão. Que a espiritualidade amiga possa intervir nesses locais, levando mais amor e paz para todos aqueles que habitam, e principalmente aos líderes dessas nações. E leve este conhecimento de que o que a gente vive é apenas uma parte da nossa existência, que a nossa encarnação é muito mais aquilo que nós estamos presenciando neste momento. E que leve muito amor, muita paz, ajude os irmãos que já desencarnaram, levando consolo e ajuda a todos esses seres. Assim seja. Então, como a Badia estava comentando, a gente vai dar prosseguimento ao estudo de hoje. O nosso irmão... A Mauri levantou a mão aqui. Isso, eu ia falar agora. Nosso irmão Mauri levantou a mão. Ao ponto de início, eu fiz uma marca aqui, na página 31, não sei se é a mesma, que fala Novos Mundos, que é um pouco adiante dessa parte. Eu passei para ele um pouquinho antes aqui, uma meia página. Para ver a emenda, eu já entendi, tranquilo. Porque tem uma conexão entre esse parágrafo e o anterior, acho que não vai alterar muito, não. Eu estou numa parte do capítulo 21, meu irmão XY, também conhecido como Amauri. Isso. Então, vamos lá. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e completei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Então, que a gente treina bem o português aqui, né, galera? Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faína da destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Pergunta. Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos a espiroqueta de Xandin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos.
Vou deixar aberto aqui para os nossos amigos médicos, se tiverem interesse de falar. Acho que Me a gente... parece, Pode falar, Maurício, pode falar. não, parece uma infecção da área genital dele, né? Toda a área urinária, genital, urológica em si, tá uma certa infecção por entidadezinhas minúsculas, como se fossem parasitas aí, né? Energeticamente falando, que ele falou que não é uma sífilis diferente, é uma vibração aí mais densa e pesada, maculando essa parte sexual do nosso amigo aí. Ele chama de bacilo psíquico, né? É interessante a capacidade que a gente tem, como tem de criar corpúsculos de luz, flores e coisas maravilhosas, capacidade de criar organismos que são autônomos, porque esses organismos parecem que são autônomos. Eles se movimentam e causam destruição do nosso próprio corpo. É isso. O Paulo, isso seria oriundo da encarnação dele? É oriundo da mente dele, ele mesmo, Da como mente? ele chamou de bacilo psíquico, não seriam, pergunto para vocês, não seriam formas, pensamentos? Eu ia dizer isso agora, é o mental dele, é aquilo que ele pensa, que emana, né? Só que é uma forma, pensamento, como o Dr. Mauri falou, é uma forma de pensamento que produz como se fosse esses bacilos psíquicos agredindo essa própria área genital dele, porque é uma área onde ele tem muita fraqueza, ele deve enfraquecer esse campo genésico dele, sexual, o próprio chakra dessa região, não tem energia suficiente para manter as defesas ali, né? Então, esses bacilos mentais devem provocar a destruição. Mas, apesar de ele estar falando que está destruindo o tecido, o epidídimo e tudo mais, o Dr. Décio Iandoli, por exemplo, ele fala que essa visão aí é do bacilo destruindo o fluido, o corpo vital dele, que o André Luiz chama de corpo fisiopsicossomático, né? Que é o psicossoma, o perispírito e o corpo vital. Não é corpo vital, duplo etérico, corpo vital. E tem uma imagem também desses órgãos. Não seria o bacilo psíquico lesando diretamente a célula física, como dá a impressão aí, mas não parece que não é isso. Pelo menos na visão de algumas outras pessoas aí, parece que não é isso. Essa falta de proteção nessa região, ela também estaria ligada, de repente, ao excesso da atividade sexual que ela teve na vida. Poderia ser? E aí mentaliza muito ali, foca muito energia nesse local e não tem a proteção porque usou demais a energia sexual. Mauri? Eu acho que é exatamente isso que o Paulo falou. Eu não vejo também com uma mácula física na bexiga em si. Eu não sei localizar, eu tenho muita dificuldade. Quanto a duplo etéreo, o corpo vital, todos esses corpos nos quais dividimos, né? Eu me contento com espírito, perispírito e corpo, né? Os meandros aí, os entremeios da coisa, eu não entendo muito bem. Nunca tive facilidade. Para mim, basta entender que é um campo energético e que pode vir, e provavelmente virá a se manifestar fisicamente, né? Se mantiver esse pensamento, esse hábito, essa infecção energética vai transpor, né? Hierarquicamente, a gente sabe que vai coordenar a célula do corpo físico, né? Então, possivelmente, mantendo isso, vai gerar alguma doença lá, né? Verdade. Então, vamos lá. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-los larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias,
através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Paulo, fica à vontade. Não, é só esse aspecto aí, agora ficou mais claro. Esses vacilos psíquicos não são só deles, mas são também da interação dele com esses outras pessoas aí que tem ele chamou de imperceptíveis vampiros, né? Então, parece que é uma interação entre os dois. A ligação mental dos dois amplifica essa coisa aí. E a promiscuidade, né? Porque ele fala que as relações várias que ele tem, né? Quer dizer, ele não tem relação com um ser, ele tem com vários, pelo que ele fala, né? Ele fala relações variadas também. Além disso, né? Chegam aqueles amiguinhos que vêm também para sugar aquela energia que eles querem também, né? Exatamente. Isso se assemelharia a uma pessoa que é dependente de álcool também, porque vai atrair aqueles seres ali que têm essa conexão com a dependência do álcool. Aí tem uns que têm a dependência do sexo. Seria isso, né? Isso, ele vai falar um pouco mais agora para frente sobre o álcool mesmo. Exatamente. Okay. Agora é interessante como é que se forma, eu tenho curiosidade assim, como é que... Porque lá, se vocês devem lembrar no nosso lar, que na época, bem no começo, tinham formas estranhas, né, criadas de animais, criados pelo quadro mental deles, né, bem no começo. Falava em aves que voavam, sobrevoavam, animais que... Eram tudo criação mental. Então, acho que sim, se a mente é capaz de criar animais de formas estranhas, grandes, também pode criar bacilo. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, é isso. Fala, Mauri. Toda vez que eu penso em ideoplastia, que eu penso em psicosfera e gerações mentais, né, eu não tenho como, minha cabeça sempre vai para o vírus. Porque o vírus é um bichinho quase que depende do outro, né? Quase não, depende do outro para viver. E ele é tão pouca matéria que eu brinco que é quase energia. Tem alguns livros aí que às vezes relata que são como se fossem névoas, assim, energéticas, de bacilos e não sei o que lá. Então, eu acho que a gente pode criar assim, né? E aí a tua afinidade com esses micro-organismos vão levar ou não você a desenvolver ele no seu corpo espiritual, ou no seu físico também, né? Então, da mesma maneira pela qual, se você, às vezes, entra em contato com um vírus, eventualmente você não vai adoecer. Você pode combater aquele vírus, você pode não se afinar a ele, enfim. Isso não é nenhuma recomendação de não ser prudente, não é nada disso, mas que tem uma relação com a vibração, né? Com aquilo que a gente sintoniza ou não. Eu acho que vírus é quase energia.
é tão pouca matéria que, para mim, é o primeiro passo, vai, da materialização da coisa. Ele falou, é um capítulo sobre a questão da pineal, fala anteriormente a questão do desenvolvimento da mediunidade, sendo o anterior a esse, né, como sendo ligado à pineal e sendo ligado à sexualidade também. Então, só para voltar um pouquinho, a questão do desenvolvimento da espiritualidade e da mediunidade é parte da cura e do equilíbrio dessa questão sexual. Perfeito. Parece que o Alexandre, ele não tem bem ele não consegue caracterizar muito bem essa formação psíquica. Primeiro ele falou bacilo, depois ele fala assim, olha, não tem uma terminologia adequada, ele achou melhor chamar larva. Larva já é uma coisa maior, né? Algo devorador, algo que destrói, né? E eu acho que muitas condutas para esse lado sexual, elas podem ter, no fundo, um caráter autodestrutivo mesmo, destruição. E eu acho que isso pode ser um mecanismo que dá essa informação do bacilo, da larva aqui, de destruir mesmo o sistema genésico do indivíduo. Porque algumas anomalias nesse campo, elas são destruidoras, de destruição mesmo, e não de criação, mas é o contrário, é um mecanismo contrário. Então, talvez por isso que esses bacilos têm essa voracidade, vamos dizer assim, de destruir todo o tecido dele ali, né? Não sei. Eu entendi que o Alexandre deu esse nome porque nós não tinha um nome adequado para que nós entendêssemos assim, que fosse parecido com algo que a gente conhecesse. Essa impressão que me deu, não que ele não soubesse, mas que não tinha uma terminologia para que nós aqui do plano terrestre entendesse isso. É isso mesmo, Bati, desculpe, eu falei errado. É isso mesmo. Vamos lá? Novos mundos de pensamento raiavam-se no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto, quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vou aumentar aqui. Vai-me do ensejo para anotar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa abundância invadia todos os escaminhos do estômago, e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme, pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Aí, eu acho que existe
a gente sabe que existe o equivalente molecular do álcool e de todas as outras substâncias para o lado espiritual. Então, tem relatos do André Luiz que o espírito ele acopla o seu perispírito no corpo vital do indivíduo e cheira o álcool, né? Ele sente a molécula do álcool. E o André Luiz, em algumas passagens, ele fala que a molécula física, por exemplo, do álcool, o oxigênio, ele tem uma versão espiritual, vamos dizer assim. Aqueles espiritualistas esoteristas, a Anne Besant e o Charles Leadbeater, eles escreveram um livro chamado Química Oculta, em que eles falam que para cada átomo físico tem 47 átomos espirituais, e para cada 47 átomos espirituais tem 47 átomos mentais. Então é possível que que ele fala, esse álcool aqui seja a versão espiritual da molécula, invadindo o esôfago. Eu acho que o André Luiz ainda ele não está olhando o físico, né? Eu acho que ele está olhando o corpo, que o André Luiz chama fisiopsicossomático, que é o duplo etérico mais o perispírito. Eu acho que ele está olhando isso. Então, tudo que está passando aí, eu acho que tanto é que ele está vendo esses animaizinhos aí, tudo não é no corpo físico isso, né? Isso é minha interpretação. É no espiritual, né? É no espiritual isso aí. Mauri? Imaginem que curioso e interessante seria a gente ter esse mecanismo de avaliação dentro do cuidado com a saúde física, né? Seria incrível, seria interessantíssimo, né? O Paulo Frutuoso defende isso aí, né? Naquele livro A Medicina do Futuro, ele fala que o ideal é que você trabalhe com médium no futuro, os médicos, os terapeutas, psicólogos, o que seja, qualquer área de saúde, vai trabalhar com médium, ou eles vão renascer muito mais médiums, né? Os terapeutas do futuro. Vão antever as doenças, porque se aqui é o mata-borrão, né? Se aqui é o expurgo, o físico, vem lá do espiritual, que passa pelo perispírito, então você consegue antever a doença em nível energético. Exatamente. Badia? Duas coisas. Quando eu vou comentar a última que vocês falaram aí, quando a espiritualidade fala que não vai existir a doença física, só a doença da alma, já antevê, né, que vai ter que ver a alma do fulano mesmo, né, vai ter que partir para esse lado. Os médicos que vão estar aqui no futuro, eles já com certeza vai ter essa percepção. Agora, ali eu fiquei pensando, refletindo, quando ele fala a questão do álcool, mas, porque ele está falando do álcool, mas se a gente for pensar a quantidade de produtos químicos que nós temos na questão da alimentação industrializada, eu não sei se fica muito aquém tanto do álcool assim também, né? Porque esses dias eu estava vendo eles mostrando como que é feito, por exemplo, o salame, que ali não tem nada de carne, ali ele só coloca química ali, e aí vai para salsicha, para tudo esse negócio. Então, essa química pesada que eles estão colocando na alimentação industrializada, nos embutidos que se chamam, ela deve ter um efeito mais ou menos, não talvez diferenciado, mas que proporciona ao nosso corpo mais ou menos a mesma reação no nosso corpo físico. Foi isso que eu fiquei pensando aqui, refletindo. Perfeito. Se eu entendi bem, a nossa alimentação vai também lesionar o próprio trato gastrointestinal do perispírito, né? Então, de forma como você se alimenta aqui, você vai ter problema lá depois. É a mesma coisa, se você ficar consumindo álcool, você vai gerar um dano ao seu corpo físico e ao espiritual também. E se você comer coisa ruim, coisa muito gordurosa, é a mesma situação. Só que, como a Badia comentou, a gente vive num mundo hoje, as coisas são tão corridas, que você acaba comendo embutidos, algumas coisas assim, que eles são prejudiciais, mas por conta do dia a dia, é o que você consegue se alimentar naquele momento. E é errado, né? Mauri, antes de você falar aí, o Emmanuel, ele fala que aquilo que nós fazemos de errado com o nosso corpo aqui, você leva o mesmo número de tempo para se desfazer lá do outro lado. Por exemplo, se o indivíduo fumou 30 anos aqui,
o estrago que foi feito 30 anos, você leva 30 anos lá do outro lado para depurar, para tratar, tudo aquilo. Mauri. Essa questão alimentar, ela não, com certeza, a qualidade daquilo que você come influencia, mas não só a qualidade, a quantidade. O próximo exemplo, inclusive, é sobre isso, né, do livro. Só completando esses dias, eu estava vendo um estudo que, por exemplo, a salsicha leva 32 anos para sair do seu organismo. Se leva 32 anos para sair do nosso organismo físico, não pode ser um negócio, estou dando um exemplo dela, né? Mas não é uma coisa que vai. Se no nosso corpo físico tem essa reação, no nosso corpo espiritual vai ter também. É que nem a batata frita, essa batata de McDonald's. Ela demora muito tempo para a gente eliminar totalmente ela do corpo. Podemos seguir? Então, vamos lá. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforça-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de nefrons. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao sistema de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermos, esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atenciosamente esclareceu: repare nessa nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Eu fiquei pensando nessa questão, né, da cromatina, porque ela interfere na questão da genética, né? Quer dizer, então, essa genética ela vai sendo passada para os outros seres também, por isso que essas questões, né, que os alcoólatras, que a gente está falando aqui na questão do alcoolismo, né, mas tem outras situações também, que é passado, às vezes, os filhos nascem com certas questões, né, também por conta do alcoolismo, por conta dessa questão da genética que é alterada, né, por conta do vício, dessas coisas aí. Fala, Mauri. Pode falar, Maurício. Então, parece que é um esforço imenso. Ele comparou o cara no início a um tonel, a um barril diferente, né? E é um esforço de todo o sistema para tentar equilibrar aquilo e eliminar, né? Não falou dos pulmões, mas eu acho que também deve eliminar pelo hálito, falou do pâncreas, falou do fígado, falou até da célula, da glândula sudorípara. Então é como se o sujeito tivesse meio encharcado mesmo daquilo, né? Embebido, e o corpo vai tentando a todo custo se livrar. Essa foi a imagem que eu tive. Isso aí. Então, vocês devem lembrar que a epífise da pessoa que fica viciada, ela é entorpecida, intoxicada, e epífise, ele falou lá que vai atuar nos cromossomos. Então, a predisposição mental, através da epífise,
age lá no sistema genésico, reprodutivo, nos cromossomos e altera os genes. Isso aí a gente viu no capítulo anterior. E aqui a Badia lembrou bem que, além dessa predisposição da força da própria epífise, da capacidade mental, o próprio álcool vai estar ali somando ainda mais lesão nessa região, né? Vamos lá, então? Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhes as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notava-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu corpo. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidava de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante esses quadros, pode voltar a avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? A mente encarnada engalou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e de rendição. Alguém gostaria de falar? Só ele levantando a... Ô, Mori, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, Paulinho, não tem problema não, nada. Ele levantando aí o Alexandre, falando da importância do esclarecimento, né? Eu perdi aqui, mas deixa eu ver onde é que ele fala isso aqui. Ele fala em algum lugar aqui. Tá, mas ele fala disso aí. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que ele já estava antevendo a missão do André Luiz de registrar essas coisas, né? Registrar essas coisas e depois passar para nós. Só isso, Mori. Outra questão que eu acho que na Terra é extremamente comum, né? A glutonaria, como bem colocou aí, da qual eu não posso dizer que eu não sou um adepto muitas vezes, né? Então,
o quanto de fato você está comendo para nutrir o seu corpo e para ter um certo prazer naquela alimentação e comendo algo saudável, e quanto você está indo além daquilo que te supriria, né? E o quanto isso congestiona, né? Com líquidos digestivos e pastas de carne com vinagre e tudo mais, como ele descreve aqui, né? Bem escatológico, assim, bem pesado. E o quanto isso gera, né? Uma condensação, assim, na sua área digestiva, de energia, desnecessária. Então, as ponderações, né? As ponderações que a gente tem que ter, o uso correto das coisas. E eu acho que é um outro grande ponto da população em geral, mas e aqui ele não fala, ele não toca nem na qualidade, como você falou, né, Valdir? Ele fala em comer demais. Pode comer super saudável, né, orgânicos, ok, mas o excesso de alimentação, né, como isso vai gerar uma alteração no corpo. Só uma coisa assim, comentar, talvez não tenha muito a ver com essa parte aí, mas eu estava vendo um vídeo da Cristina Cairo, que ela é uma terapeuta muito respeitada aqui no Brasil, né? E se eu conseguir, eu não sei se eu salvei o vídeo ou não, se eu salvei o vídeo, eu vou colocar lá no grupo para vocês verem o depoimento que ela dá, a vivência que ela teve, da questão de problema que ela tinha no corpo físico, que tinha a ver com toda essa questão genética aí da família, sabe? E aí ela explica o que aconteceu, e a perna dela, uma era mais curta, voltou ao normal, a coluna, tudo, e ela dá esse depoimento, assim, uma coisa incrível, porque isso a gente pensa, a vida é minha, né? Eu faço o que quero da minha vida, mas não é bem assim, a vida é minha, não é bem minha vida, né? A gente tem uma questão coletiva aí, né? Que a gente tem uma responsabilidade coletiva, não é só uma responsabilidade individual. E a gente ainda não está nessa consciência nem da nossa responsabilidade individual, que dirá da responsabilidade coletiva, mas é uma coisa para a gente se pensar sobre isso, que isso vai gerar algo, né, na coletividade, não é só em mim, enquanto ser individual. Pode falar, Amaury. Então, esse capítulo fala do desenvolvimento mediúnico, e todos esses pontos que ele está colocando, mais do que o desenvolvimento mediúnico, se relaciona ao quanto você está com foco na materialidade e o quanto você está com foco na espiritualidade. Todos eles, absolutamente todos eles. No finalzinho ele coloca aqui, perante esses quadros, a mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Então você fica no mental, no mundo, no material e esquece o espiritual. Olha isso aqui, ó. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Então a pessoa sequer nota que há uma realidade e sentir isso de maneira profunda, muito menos. E a importância disso, né, é o título do capítulo sobre a mediunidade, mas, ó, é necessário que companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Isso é simplesmente o motivo, né? O motivo de a gente estar aqui. Então, a gente não vê a essência do motivo de estar aqui na Terra. Amaury, mas para pensar, quantas pessoas acreditam na reencarnação em vida após a morte? Tem muita gente que acredita que vai passar o resto do tempo dormindo, sendo abençoado lá e não vai acontecer mais nada. Então, na verdade, a sociedade, de um modo geral, não está preparada, ela não vem com a nossa encarnação. A gente, quando chega aqui, a gente vive um outro mundo. Nosso objetivo é o quê? É fazer dinheiro, é construir casa, criar família, fazer família, ter filhos, tudo isso. E lá, em algum momento da sua vida, você vai começar a pensar no teu espiritual. Mas você, boa parte da população, não pensa, nossa, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, porque lá, se eu desencarnar e eu não tiver cuidado dele, eu vou ter problema no plano espiritual e na minha reencarnação. Então, as pessoas não têm essa consciência. O número é muito pequeno.
Eu estava vendo, acho que foi ontem, antes de ontem, que 33% da população no mundo, acho que em 2027, alguma coisa assim, 2030, ela vai ser de evangélicos, brasileiros, perdão. 33% de brasileiros serão evangélicos. Então, você para pensar, tem um número grande de católicos, e aí vem espíritas e por aí vai, tal, tal, tal. Então, esse número grande de evangélicos e católicos, provavelmente eles não acreditam na vida após a morte. Estão vivendo hoje aqui. Alessandro, tem estatística no Brasil, mostra que muita gente acredita em reencarnação, mas muita gente mesmo. É mais de 50%, porque isso tem Bahia, umbandismo, sincretismo, um monte de coisa, até mesmo entre os católicos tem algumas coisas. O problema não é acreditar em reencarnação, o problema é que as pessoas não querem se transformar, não é acreditar. Colocar na prática, né? Não, é fazer o trabalho de casa, da reforma íntima, da transformação íntima. Acreditar em reencarnação, tem muitos espíritos que acreditam em reencarnação e não fazem o seu trabalho de casa, de transformação íntima. Então, não é por aí. Eu acho que só acreditar ou não acreditar em reencarnação não é o problema. Tem que fazer a reforma íntima. Se não fizer... E outra coisa, tem muita gente que não acredita em reencarnação e faz a reforma íntima, é muito bem feita. Faz sua transformação, basta ver os santos, né, que aí não é nem reforma íntima, aí é uma, não sei nem que nome que a gente daria para isso, né, você destruiu sua casa e construiu uma nova. Iluminação. Iluminação, eles se iluminaram. Verdade. Uma revolução íntima, né? Tem um livro que chama o Vale dos Espíritas, que é coisa horrorosa. Quanto espírita que acredita em reencarnação e está lá nesse Vale dos Espíritas, que é uma coisa tenebrosa lá. Então, é um alerta para nós, né? Essa questão da... A gente tem que fazer palestras mais chocantes, sabe? Palestras, talvez utilizar a inteligência artificial para trazer esse tipo de imagem, assim, que a gente consegue visualizar ao estudar esse livro, para que nossos colegas espíritas tenham um choque que eu, pelo menos, estou tendo, e que vários vão ter também, para que a gente comece a fazer essa parte chocante, assim, porque vai precisar. A gente vai ter que para realmente, a pessoa acredita, mas ela está precisando desse choque, assim, gente, porque não é todo mundo que está no grupo de estudo, não é todo mundo que está pegando o livro e lendo e conseguindo, né, ter a visualização. Então, vários espíritas são espíritas pelas palestras que eles vão semanalmente. Então, essas palestras vão ter um pouquinho de choque, assim, sabe? Tipo assim, gente, o negócio é sério. Então, assim, toma esse choque de realidade aí, porque senão, não sei, sabe? Me veio esse insight que eu notei até aqui. Mas, ó, tá aí a Badia e o Paulo. A Badia que está diretamente ligado com o pessoal. Quantas pessoas chegam toda semana em busca de atendimento, de tratamento, elas se melhoram, ela melhorou, vai embora. Passa um tempo, volta de novo tratamento, melhora e vai embora. Quantas vezes que quando eu faço estudo na casa, eu falo, gente, vamos participar de um trabalho, vem ser voluntário, ajuda de alguma maneira. O salão está lotado. Pergunta para o Paulo lá no sábado de manhã, quantos que estão lá no outro dia. Então a galera só quer a graça, só quer ajuda. Mas o que você falou, Diego, é isso. Tem que, às vezes, precisa você falar um pouquinho mais. Falar, gente, acorda para a vida, o tempo está passando, viu? Pode ser tarde para algumas coisas da sua existência. Mas eu entendi o que o Diego falou, eu acho que entendi, Diego, para que as palestras lá sejam mais incisivas nesse aspecto, né? De despertar, da necessidade de despertar interior, e não apenas participar ali de uma sessão de cura, etc, etc. Seria isso, né, Diego? Que a gente seja mais incisivo nisso, né? Sim, eu não digo nem só do reumatismo. Tipo assim, eu vou em centro espírita desde que eu tenho 8 anos de idade. Todas as palestras, elas são muito lindas e paz, sabe? Mas tem aquele choque, eu acho que está faltando entre nós todos espíritas da comunidade espírita. Já fui em palestra espírita até na Hungria durante o meu intercâmbio, que foi assim, foi nós brasileiros que resolvemos fazer, sabe? Mas é tudo muito, não sei, eu acho que é justamente isso, Alexandre, para dar aquele choque assim, pessoal, vocês estão aqui buscando, ou seja, vocês já notaram que a gente precisa de ajuda. Eu falo que eu fui uma pessoa que precisou de ajuda do reumatismo, né, em si, e agora eu estou tendo esse choque, e isso está me chamando para, sabe, um despertar de centelha, assim, que eu acho que
Não sei, só me veio assim, gente, a gente precisa chocar o povo. Então, por quê? Quando a gente vê na história, até na construção do cristianismo, muito se deu através do choque, sabe? A gente teve muito, precisou-se de muito choque para as pessoas acreditarem em muita coisa e tudo mais. Então, assim, talvez em algum momento, não estou falando que tem que ser todos os momentos, a gente tem que tacar lá na cara da pessoa ou na nossa própria, né? Um choque de imagem desse, por exemplo, desses corpúsculos e tudo mais, mas da gente pelo menos ir relembrando assim, ó, gente, você sabia que o lugar que você vai, você sabia que o que você pensa, o que você faz, as escolhas que você faz, elas estão gerando ou até criando corpúsculos que ok, semana que vem esqueceu, mas é ali no hábito, né? Sabe? Não sei, me veio na mente isso. Mas era basicamente isso, Paula, de pensar assim, de ter esse choque, sabe? Até para nós mesmos, espíritas no geral, que já entendemos um pouco, mas às vezes a gente não visualiza o quão sério é, sabe? Entendi. Perfeito. Mauri? Eu concordo com todos vocês, absolutamente. Eu entendi o que o Alessandro falou também, essa questão. Eu não divido muito mais em religiões. Eu entendo a dificuldade que deve ser fazer todo esse entendimento evolutivo sem vislumbrar uma outra encarnação. Para mim também, eu concordo com você, Alessandro. Reencarnação é um ponto assim chave, é um ponto que tem muito a ver com justiça divina e com Deus, bondade, no qual eu creio, ponto. Agora, eu acho que vai ter um momento que vai ficar meio, meio inevitável, né? Porque a gente vai evoluir de um ponto, vai espiritualizar de um ponto. Você fala, mas o que é essa turma que eu estou vendo aqui do outro lado? O que é essa vozinha que vem dentro da minha cabeça? Será que eu estou doido? Então, acho que isso vai virar uma coisa naturalmente, acho que a mediunidade vai aparecendo, né? Como já aparece eventualmente, não sei quem contou, não me lembro, mas que às vezes pessoas, colegas de outras religiões, começam a ver espírito e conversar com o espírito, e vai conversar com o médium no centro e fala, escuta, eu tô ruim da cabeça, o que foi, né? E aí o cara tem clarividência, o cara tem uma mediunidade ostensiva, então isso é uma coisa que eu acho que é natural, né? Cada vez mais a gente vai espiritualizando, mas eu acredito em duas coisas. Uma frase é roubada do João, do Instituto de Cultura Espírita, que eu adoro essa frase, essa palavra dele, esse trechinho, que ele chama de idade evolutiva do espírito. Eu não vejo o clube, a carteirinha do clube, eu vejo idade evolutiva do espírito. Pode ter 5, 10, 200 anos, ser evangélico, um bandista, mas peraí, quanto você tem de inteligência, quanto você tem de moral, esse aí, para mim, é credencial, o resto é só indumentária, é só a cor da camiseta, né? Não tem mais nada além disso. A gente lá no NAR costuma chamar de idade sideral do indivíduo. É a mesma coisa. Mauri, só completando o que você falou, tem um caso de um grande amigo meu, que é pastor evangélico, e dia desses ele me ligou, falou, cara, eu tô com umas dúvidas aqui. Falei, pois não, pode perguntar. E aí ele falou, cara, eu vi, eu conversei, e cara, e aí? Eu falei, bicho, você tem uma mediunidade desenvolvida. Ele fez um monte de questionamento. Então, assim, aí como você falou, chega uma hora que a coisa vai caminhando, fala assim, e essa galera, o que esse povo está fazendo, que está se melhorando, está se transformando, o que está acontecendo na vida deles? Você vê, essa pessoa, ele é pastor e veio conversar comigo. Ele podia te dizer, não, isso aqui é o demônio que tá me atormentando, é o capeta, sei lá como é que quiser definir. E ele veio conversar comigo, falou, cara, presenciei uma situação assim, 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 assado, depois se repetiu, eu falei, olha, isso aí é tua mediunidade, expliquei o que estava acontecendo, para você ver. A pessoa busca o conhecimento, busca o esclarecimento. Ele não está tentando ser ignorante ou em relação àquela situação ou radicalizá-la, como sei lá, isso aqui é coisa do diabo. Só 2 pontos aqui, o Alessandro, quando você fala nessa questão, eu tive uma professora, quando eu estava fazendo os cursos sobre espiritismo, que eu não vou falar onde nem quem é, porque, claro, mas ela deu um depoimento, assim, fantástico. Ela era uma médium do centro espírita e a filha dela vivia no catolicismo.
E a filha ia fazer o crisma e queria que ela fosse no dia, era lá no interior de São Paulo. E aí ela comprou a roupa para a filha e mandou. E aí no dia ela foi, mas contrariada, porque achando que a filha, poxa, como que está lá numa religião assim, que nem acredita nisso ou naquilo. E aí à noite o mentor dela levou ela para o astral e mostrou para ela quem é que era o chefe da falange que estava trabalhando à noite lá no astral. Sabe quem que era o chefe da falange? Era o padre que ia fazer o crisma da filha dela. Então, ela falou que ela repensou totalmente, ela sentiu, sabe, como que ela estava fazendo um julgamento daquele, porque aquela pessoa, a filha, estava lá na igreja católica. Então, isso aí, e muitos, você fala as pessoas que chegam ali, mas tem muitos médiuns que eles são médium a vida inteira, eles estão doentes. Eu conheço pessoas doentes, desde não sei quantos anos que eu conheço pessoa doente, porque ela não aceita a mediunidade, ela sabe, ela é espírita, ela conhece todas as leis universais, ela conhece tudo sobre o espiritismo. E existem outras pessoas que chegam, que elas estão a ponto de... Semana passada mesmo eu conversei com uma senhora, a ponto de cometer suicídio. Ela sabe de cor e salteado o que vai acontecer com ela lá do outro lado, mas ela não consegue ainda transpor isso. É aquilo que não sei se foi a Mauri ou o Paulo que falou aí, é a questão da idade sideral, ou seja, aquela pessoa ela ainda não está naquele ponto de ver aquilo, e às vezes a gente pensa que a gente viu muita coisa, e a gente também não viu muita coisa. Às vezes eu penso muito sobre isso. Então, por exemplo, o Eurípides Barçanufo teve uma encarnação dele, que ele foi, assim, bem próxima dessa última dele, que ele foi um pastor evangélico. Só que, enquanto pastor evangélico, ele já escrevia para a rainha lá da Rússia, contando tudo como que era lá do outro lado. Como se fosse o espiritismo nem existia ainda. Então, o que vale é o que o Paulo falou, é a disposição que o ser tem de ser melhor, de modificar, porque não adianta só o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual ele pode me ajudar, mas ele não vai me levar para canto nenhum se eu não usar esse conhecimento que eu tenho para trazer para a minha consciência e predispor, olha, mesmo que seja passo dentro daquilo que eu dou conta de fazer, eu preciso mudar algo todos os dias da minha vida, eu preciso me conhecer, eu preciso saber das falhas, daquelas falhas mais gritantes que eu tenho, e eu preciso começar a trabalhar, porque também não é fácil, não é assim, hoje eu descobri que eu tenho uma falha e amanhã eu já resolvi, não, eu tenho que trabalhar todos os dias, né, naquilo que é mais gritante na minha vida, e porque a gente tem a mania de querer mudar a vida do outro, né? E aí a gente fica olhando para o outro, porque a maioria, grande parte dos espíritas chega lá do outro lado mal por conta disso. Ele trabalhou, ele ajudou um milhão de pessoas, mas ele não fez a tarefa de casa, que era se ajudar, que era se transformar, porque isso é muito mais difícil. Transformar o outro é fácil, mas me transformar é muito difícil. A gente tem que ter muito esmero, muita determinação, mas nem todo mundo está nesse ponto ainda, entendeu? A Ana acho que levantou a mão. Ana, pode falar. Não, Badia, você já falou de muita profundidade, e aí eu vou declinar, tá bom? Obrigada. Será que a gente consegue terminar? Falta um pedacinho, né? Eu acho que dá, sim. Vamos ver. Falta um trechinho, né? 5 minutos, vamos lá. Então, aqui, compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espírita, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes de verdade, ainda não conseguimos identificar
rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bom viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Somos amigos, nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios. Mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são boas companheiras de luta, as quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os ternos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã, e as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Muito bom. Amorim. Adoro essa visão ampla que eles têm. Eles têm a Sim, semente. sem Tem a dó. semente, imagina a árvore. Pô, essa árvore aí vai dar um fruto legal lá em 400 milhões de encarnação na frente. Isso é genial. Fala muito da mediunidade, né? Não como algo mecânico, que apesar de ser inerente e orgânico, a gente sabe, ela bem utilizada e bem afinada, ela tem a ver com o desenvolvimento, né? Evolução espiritual da pessoa, toda uma educação que deve ser feita, né? Tem tudo a ver com reforma íntima, então é muito legal. Adorei esse capítulo. Muito bom. Bom, próximo capítulo está com o Diego, hein, Diego? Vampirismo. Esperar você aí. Quem quer fazer oração hoje aí? Encerramento? Fique à vontade.